Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de ciências. E no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre relações entre os seres vivos e estaremos falando de algumas relações ecológicas desarmônicas, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre relações entre os seres vivos e estaremos falando sobre algumas relações ecológicas. Vamos entender um pouco mais dessas relações então. É o seguinte, nós vimos na aula passada que os seres vivos estabelecem vários tipos de relações. E relembrando, nós temos as relações que beneficiam todos os indivíduos envolvidos. Nós temos relações em que um dos envolvidos vai ser beneficiado e o outro prejudicado. E nós temos também relações que podem beneficiar um dos envolvidos, mas também não vai trazer nenhuma vantagem ou prejuízo para o outro organismo, tá certo? Vamos entender então essas relações ecológicas. Então, as relações elas podem ser harmônicas, certo? Desarmônicas, elas podem ser também intraespecíficas e interespecíficas. Calma que eu vou explicar cada um para vocês. Olha só, é o seguinte, quando eu falo de relações harmônicas, eu quero dizer que pelo menos uma das espécies se beneficia, mas não há prejuízo para nenhuma das partes. Entendeu? É claro. Agora, quando eu falo de comensalismo, eu vou ter um tipo que ela vai ser bom para um e indiferente para o outro, ou seja, não tem problema. Outro tipo de relação harmônica é o mutualismo, em que os dois vão ser beneficiados. E eu tenho outro que é a protocooperação, que os dois também serão beneficiados e vou estar explicando cada uma delas para vocês posteriormente, tá certo? Então, as relações harmônicas são essas em que alguém é beneficiado, mas o outro não pode ser prejudicado de forma alguma. Beleza? O que mais, professor? As desarmônicas. Uma ou ambas as partes, as espécies, vão ser prejudicadas. Como exemplo para vocês, eu tenho a competição, a predação, o parasitismo e o amensalismo. Nessa aula nós vamos falar sobre essas relações ecológicas desarmônicas, tá certo? Vamos lá. Nós vamos ter também as relações intraespecíficas. Então eu falei com vocês que existem relações harmônicas que todo mundo fica feliz. Ou um fica feliz e o outro também não vai ser prejudicado. Falamos das desarmônicas que um ou todos vão levar prejuízo. Mas essas relações elas podem ser intraespecíficas, que são relações estabelecidas entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, um exemplo, um leão com outro leão. Relação intraespecífica. E eu tenho também as relações interespecíficas, que vão ser entre indivíduos de espécies diferentes. Beleza? Até aqui tá de boa, né? Se você ficar com qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, combinado? Já aproveita, dá aquele like aí para ajudar esse vídeo, combinado? E outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse tempinho, desce aí, ó, nesse botãozinho vermelho aí embaixo e já se inscreve, hein? Toda semana eu dou continuidade nas aulas, beleza? Hoje nós estaremos falando dessas relações ecológicas desarmônicas, vamos lá? É o seguinte, nós já falamos que esse tipo de relação é aquela relação estabelecida em que uma ou ambas espécies vão ser prejudicadas. E nós vamos estar falando de todas essas relações, beleza? Competição, predação, parasitismo e amensalismo.
E é o seguinte, nós vamos falar sobre a competição intraespecífica, tá? Competição, gente, ela vai ocorrer entre indivíduos que podem ser da mesma espécie, que é justamente essa competição. Quando eu falo para você intraespecífica, significa que dois indivíduos da mesma espécie estão competindo por alguma coisa. Essas disputas, né? Essa competição, ela pode acontecer por território, por abrigo, por alimento e até mesmo por companheiro sexual, tá? A competição, gente, ela não é ruim, porque ela vai regular o tamanho da população. Existem competições aí que um dos indivíduos podem até mesmo morrer. Quando um não recua, pode chegar a matar um outro. Nós temos aí ursos pardos, né, lutando aí por alguma coisa. Então nós temos uma competição intraespecífica. Intra significa mesma espécie. Agora, gente, nós temos também a competição interespecífica. Presta atenção. Ela vai ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, tá certo? Geralmente, quando duas espécies apresentam sobreposição dos nichos ecológicos que nós falamos aí nas aulas anteriores. Quando eu falo com você nicho, eu quero dizer o seguinte: a profissão do animal no ambiente em que ele vive, tá certo? Então, se um animal come a mesma coisa que a outra espécie come, eles vão disputar aquele alimento, concorda? Então, se torna uma competição interespecífica. A disputa pelo mesmo recurso ambiental é um fator no controle, então, de regulação do tamanho das populações. Aqui nós estamos vendo um esquilo, né, lutando com alguns pássaros pelo alimento. Olha que interessante, gente, esse exemplo aí. Tá certo? Então ele está comendo e os outros estão chegando. Eu quero isso aí. Espécies diferentes, tá? Então, a competição é ruim? Não. A competição é uma coisa natural que vai ocorrer no meio ambiente que ajuda a regular o tamanho das populações. Belezinha? Olha só. Quando uma competição é muito severa, gente, uma das espécies pode ser extinta ou até mesmo ser obrigada a emigrar. O que é isso? Ir embora para outro lugar, tá? Exemplo. Eu tenho aqui roedores, né? Cobras, corujas, abutres vão se alimentar de pequenos roedores. Agora imagina esses três bichos no mesmo local. Haja roedor para tanto bicho, né? É verdade. Então, vai chegar um momento em que ou eles se matam, aí um mata o outro, um come o outro, utiliza o outro como alimento, ou eles vão ser obrigados a ir embora, um deles aí. Por quê? Eles estão disputando o mesmo alimento, olha aí. Tudo come roedor, pequenos roedores, tá certo? Vai chegar uma hora que o bicho vai pegar. Vamos lá. O que mais, professor? Olha só. Nós temos aqui outro exemplo, gente, que é a introdução de espécies exóticas. Espécie exótica, gente, é uma espécie que ela não é natural daquele ambiente. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês, sabe, gente, que eu sou pescador, eu gosto demais da carne desse peixe aí, que é o tucunaré, né? Nós temos muito dele aqui na nossa represa aqui próximo, que é a represa de Três Marias. E é o seguinte, esse peixe, ele é endêmico lá da Amazônia. Esse bicho era para estar longe daqui, não era para ele ter chegado aqui na nossa represa, não. Mas ele foi trazido para a nossa represa. Como ele é um peixe carnívoro, né? E aqui não existe predador natural dele, esse carinha foi proliferando e foi entrando então no nicho ecológico das espécies que são daqui da região. Então ele disputa os peixes com outras espécies.
E isso fez com que reduzisse muito o alimento de outras espécies de peixe que nós temos aqui. Isso daí pode causar a extinção. O outro que apareceu aqui, que vocês já devem ter visto em algum lugar do Brasil, é o famoso caramujo gigante africano. Certo? Esse carinha aqui é o Achantina fulica. Esse carinha, ele foi trazido para o Brasil para substituir o escargot. Mas o paladar refinado dos brasileiros não gostou do sabor. E os chefes de cozinha acabaram soltando isso aí na natureza. Como ele não tem predador natural igual os caramujos que nós temos aqui no Brasil, ele foi proliferando. Hoje tem no Brasil inteiro esse cara e ele traz grandes prejuízos. Ele disputa a vegetação com os caramujos locais. E como não tem predador natural, vai só crescendo. Então, virou uma praga. Tá certo? O que mais, professor? Vamos lá. Predação. Olha só, gente, é o consumo de um organismo por outro organismo, tá? Então, a presa vai ser utilizada como alimento para o outro organismo, tá? Então, a presa viva é atacada, levando-o à morte. Geralmente, gente, o predador é maior que a presa. Agora, quando ele é menor, ele ataca em grupo. Dessa forma, ele supera a presa em tamanho e força. Aqui nós temos um urso se alimentando de um peixe. E aqui nós temos aí leões, né, utilizando uma zebra como alimento. Esses carinhas aqui atacam em grupo. Bem que a zebra não é tão maior do que eles, mas eles utilizam emboscada. Olha que interessante, gente. Muito legal, né? Vamos lá. O que mais, professor? Olha só. Os predadores podem ser classificados de acordo com o que consomem. Nós temos os herbívoros, que comem partes vegetais. Nós temos os carnívoros, que consomem outros animais, né? Utilizam carne na alimentação. E temos os onívoros, que consomem materiais de origem tanto vegetal quanto animal. Aqui eu tenho o macaco muriqui, que é um exemplo de herbívoro. Tenho aqui como exemplo a piranha, né, que é um carnívoro muito voraz. E temos aqui o coati, que é um onívoro. Ele come tanto vegetais quanto animais. Beleza? O que mais? Olha só. Os predadores, gente, que ocupam o topo das cadeias alimentares, eles são essenciais. Olha só, se forem eliminados de um ecossistema, eles podem levar à superpopulação de presas e assim vai acontecendo um efeito cascata, gente, que é muito, muito perigoso. Nós temos aqui um grande tubarão branco. Esse cara aqui, ele se alimenta de peixe, tartaruga, raia, crustáceo, golfinho, tá? Leões marinhos, foca. E ele está no topo da cadeia alimentar marinha. Se eu matar esse carinha aqui, esses peixes, por exemplo, peixes herbívoros, eles vão começar a crescer em população, o número, a quantidade deles. Eles vão começar a utilizar ali muito recurso, que é a base da cadeia alimentar. Vai chegar um momento que não vai ter para todo mundo, gente. Então causa um desequilíbrio enorme, tá certo? Então é muito importante que esses predadores se mantenham lá, comendo esses bichos. A gente não, né? Que mais? Adaptações, gente, contra a predação. Esse aqui é muito top. Nós temos o mimetismo, gente, que é uma forma de adaptação em que o indivíduo parece com outro que é tóxico ou que não é muito bom de se comer. Então, como exemplo, eu tenho aqui duas borboletas. Eu tenho a vice-rei e tenho a monarca. Uma, gente, tem um gosto muito bom, que é a vice-rei. E a outra tem um gosto ruim e ainda é tóxica. Então, a vice-rei, por parecer com a monarca, ela se beneficia. Então, o predador, a hora que ele olhar, ele vai ficar na dúvida. Ó, aquela ali é a monarca ou é a vice-rei? O que é aquilo?
Na dúvida, não vou comer, meu filho, que o bicho é tóxico. Então ele se beneficia. Olha que interessante. E nós temos também, gente, a camuflagem. A camuflagem é uma forma de adaptação no qual um organismo vai se parecer e vai se confundir com o ambiente. Ele pode ter até formas, gente, ali do ambiente ali, parecido com o ambiente que ele está. Nessa imagem, nós temos um lagarto que está aí escondido. Não sei se você achou por esta imagem estar muito grande, mas aí nós temos, então, o lagarto, beleza? E temos vários seres vivos, né, que se adaptam dessa forma, o que é muito interessante, tá? O que mais, professor? Parasitismo. Gente, o parasitismo é o seguinte, uma espécie utiliza a outra como comida, literalmente. Então é o seguinte, alguns parasitas podem até mesmo morar dentro, né, no corpo dos indivíduos que eles parasitam, tá? Normalmente prejudica sim, mas não leva à morte imediata. Então a espécie que é parasitada nós chamamos de hospedeira. Aqui eu coloquei como exemplo para vocês uma lombriga. Ela vive dentro aí do intestino. Então ela vive dentro do organismo. Agora, eu posso citar para vocês como parasita. Por exemplo, os mosquitos, né? Esses pernilongos chato pra caramba. O que mais? Carrapato é outro parasita. Piolho, outro parasita. Só que não mora ali, né? Alguns ficam no corpo dos animais. Outros ali, como o pernilongo, ele só enche a barriguinha e ó... pega a estrada, não é verdade? Então nós temos vários tipos de parasita, tá certo? O que mais, professor? Olha só. Os parasitas e os agentes causadores de doenças são importantes. Sabiam disso? Porque eles também vão controlar a população. Porém, nós estamos vendo agora, no nosso momento atual, essa pandemia, que está mostrando para a gente que um parasita pode ser muito perigoso. Por exemplo, vírus, né? Vírus é um parasita, certo? Olha aí, pode causar a morte ou afetar a qualidade de vida de milhões de pessoas e também perdas econômicas significativas. Exemplo, agropecuária. Olha quantos carrapatos na orelha, então, desse bezerro, tá certo? Isso pode trazer problemas e, dependendo do tipo do carrapato, pode trazer uma doença que pode levar à morte, tá certo? O que mais? Olha só, nós temos vários tipos de parasitas, tanto de planta quanto de animais. E esses parasitas, gente, eles podem ser transmitidos de um hospedeiro para outro, como, por exemplo, o vírus da gripe. E nós estamos vendo um vírus aí, que é muito transmissível, né, gente? Mas também, esse vírus, gente, alguns tipos de vírus, podem ser transmitidos, tá, por meio de outra espécie que nós chamamos de vetor. Por exemplo, o vírus da dengue, pelo mosquito vetor, que pode ser esse aqui, que é o Aedes albopictus, que ele não está aqui no Brasil, tá? Mas nós temos aqui no Brasil o irmãozinho dele. Mentira, gente, não é irmão não, tá? É outra espécie, que é o Aedes aegypti, que também transmite esse vírus. Então você pensa assim, viajei para outro lugar, estou em outro lugar do mundo, aqui eu não pego dengue. Coitado de você. Vamos lá, o que mais? Amensalismo. Gente, nesse tipo aqui de relação, uma espécie prejudica a outra, mas isso não vai trazer nada positivo, mas também nem negativo para essa espécie que prejudicou. Exemplo para vocês aqui, ó, nós temos elefantes que eles pisoteiam a vegetação em volta dos lagos e das poças, tá? Mas isso não vai prejudicar e também não vai beneficiar eles em nada, porque mesmo elas estando lá, eles conseguem chegar tranquilamente naquela poça e tomar sua água ou entrar ali naquela poça. Então, isso é o amensalismo. Beleza? Outro exemplo de amensalismo, hein? Que nós temos outros aí, mas isso é falado lá na biologia, tá certo? Então, turminha, se vocês gostaram mesmo dessa aula, deixa aí aquele like. Mesmo se não tiver gostado, gente, deixa aí o like para me ajudar aqui no canal, beleza?
Se não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, hein? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!